Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor. Nós estamos aqui para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias de manhã com primícia, né? E pegue você também, né, a sua Bíblia, venha ter um devocional diário com Deus, isso é muito importante, né? A gente se alimentar dessa palavra que nos edifica, né, que alegra o Espírito. Nós estamos em 1 Reis, capítulo 16, né? Quase não saiu aqui. Vamos embora lá, vamos se alimentar da palavra em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim: a profecia de Jeú contra Baza. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baza, dizendo: porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que te exterminarei a ti, Baza, e os seus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baza na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu comerão. Quanto aos mais atos de Baza, e o que fez ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baza descansou com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e ela, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baza e contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão, o reinado de Ela de Israel, e a conspiração de Zinri. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baza, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se ela em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo em Tirza. Entrou Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baza. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim exterminou Zinri todos os descendentes de Baza, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú contra Baza, por todos os pecados de Baza e os pecados de Ela, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Ela e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Quero abrir um parênteses aqui só para falar um pouquinho aqui a respeito, né, de Zinri. Zinri não possuía carisma, nem apoio profético. Sua dinastia durou 7 dias. Olha só, gente. A única função de Zinri como rei foi dar à família de Baza o mesmo fim que tinha dado à família de Jeroboão. O massacre também cumpriu a profecia de Jeú, identificando-o como um profeta verdadeiro. Então olha para você ver, né? Zinri, o reinado 7 dias, então teve um único propósito ali, dele vir e exterminar ali os que ficaram ainda dali de Baza, de Jeroboão. Então
a gente vê que nada é por acaso, né, gente? Até, olha, esses 7 dias de reinado foi determinante para ele cumprir ali o querer do Senhor. E dando continuidade, fala aqui assim, o reinado de Zinri, de Israel. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton e todo Israel com ele, e sitiaram a Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou, sobre si morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? O reinado de Onri, de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Atibne, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia Atibne, filho de Ginate. Tibne morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos em Tirza. Reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou a cidade que edificou sobre o monte, chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Judá, sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somemos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas. Morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor falara por intermédio de Josué, filho de Num. A gente vê aqui, né, essa família, né, de Onri, que permaneceu no trono durante 4 gerações. Onri era um político de grande competência.
e trouxe estabilidade ao reino de Israel, que, na época, sofria conflitos internos. Israel havia perdido territórios para a Síria, e a Assíria era uma ameaça cada vez maior. Onri casou seu filho Acabe com Jezabel de Tiro e também arranjou o casamento entre sua filha Atalia e Jeorão de Judá, firmando duas alianças importantes para Israel. Apesar de sua vitória sobre Moabe e de várias outras realizações, Onri é descrito de forma negativa, como um rei perverso, deixando claro que o historiador apresenta o ponto de vista de Deus acerca do sucesso de Onri. Onri comprou Samaria, um monte elevado e de posição defensiva, ideal, provando que a prosperidade de Israel havia aumentado durante seu reinado. E aqui a gente também vê neste capítulo que as transgressões da lei de Deus chegaram ao seu ápice no reinado de Acabe. Jezabel de Tiro, a esposa pagã do rei, tentou oficializar o culto a Baal, Melcarte e a Acera na corte. Acabe construiu um templo para Baal, adorou a esse deus e foi responsável pela oficialização dos seus profetas. E aqui a gente vê também falando no versículo 34 sobre Jericó, que fica no sul de Israel, entre Jerusalém e Amã. O sacrifício de crianças é apresentado especificamente como uma abominação a Deus. Josué havia profetizado anteriormente que a reconstrução de Jericó custaria a vida de um primogênito, que está lá em Josué 6:26. Se Israel obedecesse a Deus, jamais reedificaria Jericó. A cidade reconstruída comprova como Israel se afastou inteiramente de Deus. E El perdeu tanto o filho mais velho quanto o mais novo num sacrifício proposital ou num acidente durante o processo de reconstrução. Meu Deus, né? Coisa terrível, né? Só rei mal, o pessoal fazendo o que é mal diante de Deus. Ainda vai vir essa introdução desse rei Acabe. Nossa, é esse rei Acabe, ele vai achar o dele com Elias. Vai. No próximo capítulo, vocês vão ver. Vai esquentar por aí. Ele profetizando contra o rei Acabe. E aí eu falo pra você, vai ser legal, né? É bom. Muito bom você ver o poderio de Deus, né? Mostrando através do ser humano, né? Porque Deus usa pessoas, né? Pra salvar pessoas. E que poder é esse, né? Porque através de um homem, ele profetizar, segundo a minha palavra. Tô falando aqui pra você, viu, rei Acabe? Não vai cair uma gota de orvalho, né? Da folha da árvore. Mas né? assim... Até que ele seja revogado, né? E ali a terra vai ficar seca, 3 anos ali em seca, até o rei, até o profeta, né, proferir a palavra para cair chuva. Mas assim, o que fica para nós desse capítulo de hoje são as lições que a gente vê quando o povo se afasta de Deus. O que acontece, né? Você vê que o rei ali teve um episódio que um rei se embriagou e ele ali no meio, né, embriagado, o outro vem e mata ele. Então a gente vê que um abismo puxa o outro abismo, e quando a pessoa se afasta de Deus e resolve andar pelo seu próprio entendimento, vai ser uma decadência assim terrível, porque a pessoa chega verdadeiramente no fundo do poço. Porque por mais que honre, né, aqui teve 4 gerações dele que reinou, não foram reinados, não foram nada assim que possa dizer que foi louvável, que foi um bem feito, não. Mesmo ele estando ali 4 gerações, mostra que Deus permanecia no controle e que ele permitia aquilo. E a gente vai ver esse posicionamento de Acabe, essa aliança que ele fez. Eu acredito que tudo isso foi para a gente entender que se gente fosse gente, não fazia o que gente faz, né? Eu falo assim, a gente precisa verdadeiramente entender que as pessoas, quando elas estão ali longe de Deus, realmente ela faz coisas assim terríveis. Só que
Não é porque o ser humano ele é propenso para o pecado, ele tem essa queda, né, para o mal ali, que a gente não vai acreditar em ninguém, que a gente vai desconfiar de todo mundo. A gente precisa dar credibilidade, o que Jesus nos ensina. Porque hoje a gente tem um exemplo, o mestre dos mestres, aquele que nos guia, que nos dá a direção e a receita, é Jesus. Jesus, ele nos ensina a amar o pobre, o necessitado, o aflito, a viúva. A gente está sempre disposto a amparar. Porém, tem que ter um equilíbrio. Você dá confiança, você faz aquilo que está ao seu alcance, mas se a pessoa não quer, ou se chega a um determinado ponto que você já fez, pronto, né? Tem pessoas que deixam ali a outra tirar tudo dela, prejudicar ela. Não, você tem que levar Jesus para as pessoas, mas sempre pedindo ao Senhor discernimento, sabedoria, porque Jesus quer que a gente confie. A gente sabe que existem pessoas maus, sim, mas se a gente for o tempo todo dar ênfase nisso e não pensar no amor de Jesus, a gente não ama ninguém, né? A gente precisa pensar, não, Jesus é amor e ele nos ensina a amar. Então, Pai, me ensina a amar. Jesus também é perdão, Sim, né? Embora a pessoa, todos esses reis que a gente vê que fez o que era mal diante do Senhor, se certamente eles se arrependessem, porque a palavra sim, de Deus a palavra é resgatar as ovelhas perdidas, né, de Israel. Há perdão na palavra de Deus para todo ser humano. Então, embora a pessoa tenha feito algo mal diante de Deus, ou a pessoa caiu num pecado, numa situação, né? Há perdão. Deus perdoa. Basta a pessoa se arrepender né, genuinamente. genuinamente, né, dos seus pecados. E você pode ter certeza que o amor de Deus é incondicional, é perfeito, é um amor que não se compara ao amor humano, né? Ele é um Sim, amor sacrificial, ao ponto que ele entregou a sua vida para nós que éramos pecadores. sim, Então há perdão para todos nós, né? Infelizmente o coração do homem que é propenso à idolatria, né, às luxúrias, aos prazeres da vida, e ele não quer abster disso, porque ele gosta disso. Tem pessoa, gente, que quer ficar na prática do pecado, ela gosta de usar sua droguinha, ela gosta, sabe, de fazer as coisas que são ilícitas, então não tem o que fazer, né? A pessoa tem o livre-arbítrio, só que tudo traz consequência, né? A gente sabe que o salário do pecado é a morte, a pessoa vai pecando, uma hora ela dá uma morridinha, né? Então, que a gente venha ter esse discernimento em nome de Jesus, amém? amém, Vamos orar? amém. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Deus, a qual o Senhor proveu em nossa vida, de podermos estar aqui, Senhor, nesse dia lindo, maravilhoso, podendo, Senhor, em meio a tantas coisas, né, que acontecem na nossa vida, parar um momento, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Isso nos traz calma, né, traz, Senhor, conforto ao nosso coração. Nós necessitamos, Senhor, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida desse alimento, Pai. Não permita, Senhor, que a gente venha cair, Senhor, em tentação, no laço do passarinheiro. Não permita, Senhor, que a gente venha perder a nossa vida de santidade por troco de um prato de lentilha, Pai. Mas que a gente venha estar todos os dias enraizado, Senhor, na Tua palavra, edificado na rocha que é Jesus Cristo, Pai. Eu oro por essa pessoa que porventura, Senhor, ela tenha cometido um erro terrível. Por essa pessoa, às vezes, que está em busca de um perdão, de reconciliação com o Senhor, Pai. E muitas das vezes ela se culpa, porque ela não consegue se abster, Senhor, desse pecado, dessa situação que se abateu sobre a vida dela. E isso faz ela estar distante do Senhor, Pai. Que possa chegar a ela, Senhor, o perdão genuíno, Pai, que liberta, que cura, que transforma, que traz, Senhor, vigor de vida para essa pessoa, Deus. Que Teu Espírito, Senhor, venha sobre a vida dela, Pai, trazendo paz no coração, sabendo, Pai, que o Senhor é um Deus bondoso, que visita e sonda os corações, Pai. Que há perdão, há arrependimento para todos aqueles que se achegam diante do Senhor de uma forma genuína, Pai. Eu oro, Senhor, pedindo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. É o que eu peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!